Vamos estudar as orações condicionais, conditional sentences, ou ainda conditional clauses, que são orações condicionais, ou ainda são chamadas de if clauses, que são orações com a conjunção se. São sentenças que expressam uma condição real ou imaginária, ou ainda impossível de acontecer, dependendo do tipo da condição. Então, vamos começar pelo zero conditional, o condicional zero, que é usado a situation that is always true, uma situação que é sempre verdadeira. Então, teremos a formulinha com if, que é a conjunção se, seguido do simple present. Até esse ponto, temos, então, a oração condicional. Na segunda parte, temos ainda o simple present, que vai formar a oração principal da sentença. Então, temos a divisão entre duas partes. A oração condicional, que ela é dependente de uma outra oração, que é a oração principal. Vamos ver um exemplo. If you want to learn English, you have to study more. Então, se você quiser aprender inglês, você tem que estudar mais. Então, aqui temos o if, que é a conjunção se, seguido do verbo no presente simples, o verbo want. Ele fica sem S, sem nada, porque ele está com a preposição, isto é, com o pronome you, né? E na segunda parte temos o verbo have, que é o verbo que está no simple present. Outro exemplo, if you press this switch, the light comes on. Então temos, se você pressionar essa chave, a luz acende. Temos o if, seguido do simple present, pelo verbo press, de pressionar. Na segunda parte, temos a oração principal com o verbo comes. O verbo ele está com S, lembrando, porque na terceira pessoa do singular, estou falando da luz, né? Ela acende. Então, o verbo vai com S no simple present. Vamos ver alguns exercícios. Zero conditional exercise. Complete the sentences using the zero conditional. Então, vamos completar com o zero conditional. Como depois do if temos o simple present, e na oração principal também o simple present, então não tem dificuldade. If you hit the water... você pode parar o vídeo agora e tentar resolver antes que eu coloque a resposta. Então vamos lá. If you heat the water at 100 degrees Celsius, it... Tem que colocar o verbo boil, que está entre parênteses, no simple present. No simple present, o verbo, quando é conjugado na terceira pessoa do singular com it, o verbo tem que ganhar um S. Então fica boils. Então, traduzindo novamente, se você esquenta a água a 100 graus Celsius, ela ferve. Vamos a outro exemplo. If the teacher, tem que usar o verbo call. No simple present, você tem que sempre olhar para o sujeito. O sujeito, the teacher, pode ser he ou she, e por causa disso o verbo tem que ser com S. Então, calls. If the teacher calls me to the board, I get nervous. Se o professor me chama para ir à lousa, eu fico nervoso. Temos uma pergunta agora. What? Tem que usar o sujeito you com o do, o verbo fazer. E na parte da oração condicional, if somebody shouts at you. Se alguém grita com você. Então tem que perguntar o que você faz se alguém grita com você. O verbo fazer na pergunta, qualquer verbo no simple present, eu tenho que usar o verbo auxiliar. O verbo auxiliar temos dois, tem o do e tem o does.
Junto com o pronome you, vamos usar o do. Então, a pergunta vai ficar what do, com o auxiliar you do. Então, o que você faz? What do you do if somebody shouts at you? O que você faz se alguém grita com você? Outro exercício. Então, aqui, se você come fast food, comida rápida, né? You gain weight. Você ganha peso. Então, o verbo comer, eat, eu tenho que conjugar no simple present. Ele não vai modificar, porque junto com o pronome you, o verbo não modifica, fica eat. O último exemplo, eu tenho uma pergunta também. O sujeito é ice, que é gelo. Eu tenho que usar o verbo derreter, melt. Aí na oração condicional eu tenho if it is in the sun. Se ele está no sol, se ele é posto no sol. Então tem que perguntar, o gelo derrete se ele é colocado no sol? Então na pergunta do simple present, para o verbo melt, eu tenho que usar o auxiliar do ou does. Como aqui estamos falando do gelo, que é ele, que seria substituído por it. Então o auxiliar é does e o verbo não muda, fica melt. Então, does ice melt if it's in the sun? O gelo derrete se ele é colocado no sol.